apóstolo Paulo escreveu: pois todos os que são guiados ou conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma em nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Irmãos, nessa manhã eu quero falar com vocês e compartilhar esse desafio e esse plano de Deus de salvar a gente. Na linguagem do apóstolo Paulo, onde ele desenvolve isso aqui no capítulo 8 de Romanos, e também escrevendo aos Gálatas, e também em Efésios capítulo 1, enfatizando essa doutrina de que nós somos feitos filhos de Deus. Paulo dá um enfoque de que a salvação é a salvação de um estado. Ele trabalha inúmeras vezes sobre a condenação sobre a qual a gente vivia, a condenação de Deus contra os nossos pecados. Ele fala sobre como Cristo na cruz remove a ira que havia sobre nós. E alguns de nós talvez precisamos lembrar disso outra vez, recuperar essa doutrina. Mas ele chega num determinado momento onde ele começa a organizar o pensamento falando que a salvação é a salvação da orfandade. É parar de receber um tipo de espírito, parar de viver num tipo de estado. E aqui nesse texto ele fala disso, falando que se nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, nós somos filhos de Deus. E o contraste que ele coloca é que ser conduzido pelo Espírito não é receber esse espírito de escravidão ou então viver com medo. A gente não vive com medo. Por que Paulo está usando essa linguagem? Paulo está fazendo aqui um comparativo com o Êxodo. A linguagem dele, mais uma vez, falando do Êxodo, e a gente sabe como o Evangelho ele é construído a partir do relato do Êxodo. Jesus é o Cordeiro Pascal. A Páscoa é onde Cristo se oferece na sexta-feira para ser sacrificado e imolado como cordeiro. Ele também é o próprio sumo sacerdote, ele é o intercessor. Todas essas figuras em linguagem da saída do Êxodo. O sangue do cordeiro é que passa sobre os umbrais da porta para impedir a ira de Deus, ou então a ação do espírito de morte. E o sangue de Jesus sobre a nossa vida é que nos livra da ira divina pelos nossos pecados. E todo espírito maligno tem que se sujeitar ao sangue de Jesus aspergido sobre nós. O diabo precisa respeitar o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus está aspergido sobre nós. Mas num determinado momento, Paulo começa a usar uma outra linguagem para falar sobre como nós passamos pelo êxodo e como agora a salvação que a gente recebeu tem a ver com o êxodo. E a figura aqui é a figura do Espírito Santo guiando os filhos de Deus. Porque quando Deus manda Moisés falar com o faraó, eu acho que é no capítulo 4 de Êxodo, Deus fala assim, diz para o faraó, Israel é meu primogênito, liberta o meu filho da escravidão, senão eu vou matar o seu. Essa é a linguagem que Deus usa através de Moisés. E Moisés chega para o faraó e fala assim, Israel, esse povo todo hebreu aqui, esses milhões que você tornou em escravos, Deus está dizendo, é meu filho. Se você não soltar eles, eu vou matar o seu filho. E a gente sabe que o coração do faraó se endurece e a última praga é a morte dos primogênitos. Quando Deus está falando, porque você está escravizando meu filho, agora eu vou matar o seu filho. E todos os primogênitos do Egito morrem, até dos animais. E porque Deus, Ele entra em cena, realizando os sinais e maravilhas, aquelas pragas, e mostrando que Ele controla a natureza, Ele controla o mundo, Ele pisa no palco,
Ele entra em cena falando, eu sou o pai desse menino que está escravizado. Inclusive, nosso irmão Enoque está agora lá nos Estados Unidos e a semana ele começa o treinamento para combater tráfico humano. Lembro de orar pelo Enoque? Daquele jeito, menino sem trabalho registrado, aquela cara de árabe, chegou lá, foi para a imigração. Já foram passar uma revista geral nele. Sem residência fixa, sem renda confirmada, sem nada. O menino chegou lá assim, vem para cá. Que é Trampilândia, rapaz. Mas passou, graças a Deus. Está lá. Deus entra em cena e fala, isso que você está fazendo é com o meu filho. E o que Deus faz? Ele pega Israel e ele tira Israel com mão forte. É assim que os profetas relatam a saída do povo hebreu do Egito. Ele tira o povo de Israel, o povo hebreu de lá com mão forte. E ele conduz, é como se ele entrasse como um herói que entra no cativeiro. Sabe aquelas ações policiais? Chega metendo o pé na porta e invade, já prende o criminoso e rompe o cárcere e tira. Foi isso que Deus fez no Egito. Ele chega metendo o pé na porta e ele tira de dentro do cativeiro o filho dele e tira o povo, então diz, o povo hebreu dali daquela situação e vai conduzindo eles para o deserto, para celebrar uma festa para o Senhor. E aquilo com mão forte, essa é a expressão. E a mão forte são todos os milagres que Deus vai realizando. E Deus está se apresentando então como aquele que entra no cativeiro para tirar o povo de lá. E o que Paulo está fazendo aqui nesse texto é que ele está dizendo que isso aconteceu com a gente também. E essa frase aqui, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, ela faz referência a isso. Paulo está dizendo assim, todo mundo que foi conduzido para fora do Egito, pelo Espírito Santo, igual Deus conduziu o povo hebreu para fora do Egito, é filho de Deus. Porque aqueles que Deus tirou do Egito, Ele tirou porque eles são seus filhos. E se você foi tirado, se o Espírito Santo pegou você pela mão, tirou você do cativeiro, do pecado, se o Espírito Santo abriu seus olhos, mostrou para você que a vida não era só o que você via, sentia, tocava, mas que Deus é real, Jesus é real, Ele existe. E você tem uma noção de que descobrir que Deus existe, o nome dele é Jesus, foi uma coisa boa para você, te libertou de uma existência vazia, sem sentido. Você é filho de Deus. Porque viver entregue aos nossos sentimentos e viver entregue às nossas sensações é um Egito maldito. É uma escravidão maldita. Cara, pensar que tudo que existe é o que eu sinto, o que eu penso e o que eu experimento. É um inferno na terra. Isso é um inferno na terra. É uma escravidão, é uma opressão, é uma angústia. E se o Espírito Santo de Deus entrou na sua vida, onde você era escravo das suas sensações, emoções, só das suas ideias, você estava afogando, sufocando no seu mundinho, e o Espírito Santo entrou lá e puxou você e tirou você para fora do Egito, você é filho de Deus. Se você experimentou o que o povo hebreu experimentou no Êxodo, então você é filho de Deus. Porque ninguém consegue sair. Ninguém consegue sair se Deus não chegar metendo o pé na porta. E eu vou dizer mais uma coisa. Com todo respeito aos irmãos. Com todo respeito aos irmãos que fazem apelo para a conversão. Deus não é gentil e não vai respeitar você. Porque se Ele for respeitar você, você nunca vai abrir a porta do seu coração. Ele mete o pé na porta mesmo. Porque você é rebelde, inimigo dele. E ele fala, para eu te salvar, eu vou ter que ferir você. E é isso que aconteceu em Pentecostes, quando o relato do evangelista Lucas está lá e diz assim, que depois que ouviram o apóstolo Pedro pregando, fala assim, que o coração deles foi ferido. Fala que a palavra feriu, cortou o coração deles. E daí eles falam, o que a gente vai fazer então? E daí Pedro fala, se batizem. E crer no Senhor Jesus. Deus tem que vir cortar. Ele tem que romper a corrente. Ele não pode esperar você abrir a porta do coração. Senão ele vai morrer de esperar. E vai esperar sentado para a eternidade inteira. Ele vem e ele entra no seu cativeiro. Porque o seu cativeiro
não é só o que fazem com você. O seu cativeiro é você é escravo da sua própria vontade, contrária à vontade de Deus. Esse é o cativeiro. O cativeiro onde você é posto espiritualmente falando, ou existencialmente como pessoa, não é um cativeiro só, fizeram isso comigo. E daí eu sou preso dessas dores do passado e dessas marcas. Não é só isso o cativeiro. O cativeiro que aprisiona, que prende, que é uma bola de ferro no seu pé, é a sua própria vontade. Você é indisposto, você não quer, você não se importa, você não deseja Deus. E Deus precisa chegar e contrariar você. Deus tem que te contrariar, igual um pai tem que contrariar um filho. Alguém tem filho aqui além de mim? E da minha esposa que falou amém? Que ela falou sim. Esse é o único jeito. Eu não posso fazer as coisas que a minha filha de 2 anos e meio pede toda hora. Às vezes dá, mas não dá toda hora. Se eu a amo, eu preciso contrariá-la. E o Espírito Santo, irmãos, ele é maravilhoso. O profeta Neemias fala no capítulo 9, na oração de confissão, dizendo como Deus amava o povo hebreu. E que Deus levantava os profetas. E fala assim, de madrugada, Deus enviava os seus profetas para matar o povo com as suas palavras. Por quê? Porque Ele queria que o povo voltasse para Ele. Então o Espírito de Deus enchia os profetas para eles falarem coisas difíceis, que uma pessoa em sã consciência não quer dizer para outra, que não tem força psicológica para contrariar o outro, para ir lá e falar assim, você está errado, sai desse lugar, para com isso. Então o Espírito Santo enchia os profetas, e logo de madrugada, ou seja, bem cedinho, ou seja, Deus não demorava para agir, Deus vinha e falava, sai, vem, abandona, volta para o Senhor, e falava coisas duras sobre juízo, sobre arrependimento, porque às vezes um pai precisa ser duro com seus filhos, para poder salvar o seu filho, para poder salvar ele da orfandade. Porque o filho não quer ouvir as coisas duras, mas no final das contas, se o pai fica respeitando toda hora essa coisa de, não, mas eu não quero, não, mas não seja assim comigo, daqui a pouco lá na frente ele vai falar, você não me ensinou, você não me corrigiu, você não me deu o que eu precisava. Então eu quero dizer que o filho não sabe o que precisa, quem sabe o que precisa é o pai. É o pai que sabe o que o filho precisa, é o pastor que sabe o que as ovelhas precisam. É Deus que sabe o que o seu povo precisa. E aqueles que são guiados por esse Espírito, que às vezes é o Espírito que conduz para fazer coisas malucas, improváveis, que parece que está prejudicando a mim mesmo. Quem é guiado por esse Espírito é filho de Deus. Quem é movido por esse Espírito é filho de Deus. Só que ao mesmo tempo que você é guiado por esse Espírito para sair de uma sociedade que está estruturada, embora seja uma escravidão, tem comida, tem água, tem casa de dormir, e vai milhões de pessoas para um deserto onde nós não sabemos onde é que nós vamos dormir essa noite, porque nós estamos indo para o deserto. O que vai acontecer? O que nós vamos comer? O que vai acontecer? Não sei. No deserto, nós vamos morrer tudo lá. Quantas vezes o povo diz assim, Moisés tirou da gente para a gente morrer aqui mesmo, nós vamos morrer tudo aqui. O mesmo Espírito que fala essas coisas difíceis, ele enche de coragem para você não viver atemorizado. Porque é o Espírito que pega você pela mão, leva você para fora do cativeiro, mas te faz corajoso, te faz ousado, seguro. E que fala para você assim, olha, quem está conduzindo você é o seu pai. E se você tiver o seu pai com você, você pode fazer qualquer coisa. Se o seu pai tiver, você vai. A Sara está aprendendo a confiar e eu vou trabalhando com ela isso. E a Sara é mais física, vamos dizer assim. E eu coloco ela em cima do trocador, dessa altura assim. E daí eu falo, pula filha. E eu abro os braços. E daí ela começa a dar risada, porque ela começa a ficar nervosa. E daí eu falo, pula filha, eu abro o braço. Ela vai e volta. Falo, pula filha, papai vai te pegar. Daí ela pulou, daí ela adorou, aí eu pulei com ela no colo, e daí ela Daí, de novo, daí ela não sei. Daí eu estendo o braço para frente, daí ela fala assim, não quero papai, tira o braço da frente, quer que fica assim, que agora ela está aprendendo. E daí ela vai, ela pula,
E agora, às vezes, eu nem seguro. Ela pula, já me agarra e fica ali. O Espírito de Deus nos guia, nos tira do pecado, nos tira da escravidão. Ele nos contraria. Mas Ele nos dá coragem. Porque a coragem que a gente precisa, ela está fundamentada em uma verdade, que é o ser mais poderoso de todas as eras, Ele tem afeição por mim. Ele é o meu Pai. Ele me ama. Ele é o meu Pai. Então pode ser uma coisa muito ruim, pode ser uma coisa que me contraria, mas Ele é o meu Pai. Eu preciso dessa concepção de Pai, dessa concepção de alguém forte, mais forte do que eu e que tem afeto por mim. Eu preciso desse entendimento, porque é o único jeito de eu obedecer. É o único jeito de eu ter segurança. É o único jeito de eu ser convencido a me contrariar. Entende, irmãos? Ninguém nega a si mesmo. Se não entende que quem está pedindo me ama. Eu nego a mim mesmo. Porque eu sei que quem manda eu me negar me ama mais do que eu me amo. Ninguém me ama como Ele, então eu posso me negar. Eu posso fazer as coisas que eu não gosto. Eu posso me desagradar. Porque eu sei quem é que está pedindo. Isso é imprescindível. Isso me faz corajoso. Isso me faz ousado diante das situações mais turbulentas que eu estiver passando. Não importa o caos, não importa a tormenta, não importa a falta de alegria, não importa. Eu não consigo voltar para trás. Eu não consigo olhar para trás mais. Não importa o desânimo que bate na porta, não importa a fraqueza emocional, a falta de saúde, não importa a frustração, eu não consigo voltar para trás. Porque eu sei que se eu desobedecer, eu vou perder a comunhão com meu Pai. E obedecer eu nem gosto tanto assim. Mas eu não posso viver mais sem a comunhão dEle. Eu não posso viver mais sem o senso do amor dEle por mim. Eu não posso. Porque isso é salvação. Salvação é a salvação da orfandade. A salvação é a salvação da orfandade. A salvação em Cristo Jesus é a salvação da orfandade. Quem não obedece a Deus, quem não crê em Jesus, quem não deixa os seus ídolos para seguir Jesus, é porque não sabe que tem um ser todo-poderoso que o ama. Por que eu vou abandonar tudo isso que eu tenho de mais importante? É porque a pessoa não vê que tem algo mais importante. Ela não vê que tem um afeto eterno por ela. Com amor eterno te amei, com bondade te atraí. Tem um amor eterno. Ela não sabe disso. Ela não sabe que ela tem um pai. E que ele é muito melhor que o pai terreno. Recebemos o Espírito de adoção por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele confirma. Olha o que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo é chamado de chama de amor. Não lembro o nome lá. O teólogo chama Pinnock, alguma coisa Pinnock. O Espírito é a chama de amor. Ele me guia para fora do Egito. E fala que eu sou filho de Deus. Ele me livra do medo e me dá coragem. Ele confirma para mim que eu sou filho de Deus. E ele fala assim, pode chamar Deus de papai. Pode chamar Deus de papaizinho. Chama ele de papai, vai. E a gente tem medo. Esse negócio é tão forte na gente. A salvação, ela é tão visceral, que você se converte e você passa anos na vida cristã. E muitos crentes passam a vida sem entender esse privilégio, essa liberdade de poder se referir a Deus como papai. E vivem a vida cristã de formalidade e informalidade. Deixa eu dizer uma coisa. Eu sei que existe uma masculinidade Tiago e York por aí hoje. Aquela coisa meio andrógena, você não sabe, ele pegou aquela calça da mãe dele. Mas a minha tese é que
ter uma visão do amor de Deus por mim e me ver como uma criança não me torna um homem fraco. Todas as vezes que eu leio o texto da profecia do nascimento de João Batista, na minha Bíblia, em um versículo está escrito assim: ele chamará filho do Altíssimo. E depois, não lembro exatamente o versículo, mas daí vem a palavra profeta. Profeta poderoso. E daí, toda vez eu vou lá, e quando chega o tempo do advento, e quando a gente chega a dezembro, eu volto de novo naqueles versículos. E eu falo: Senhor, para eu ser um profeta poderoso, eu preciso ser uma criança diante do Senhor. Eu não vou ser corajoso e forte na minha vocação se eu não aprender a ser uma criança diante do Senhor. Porque começa a falar de João Batista e fala dele como menino, criança, é um menino. E daí depois fala dele como profeta. Fala: Deus, eu preciso ser essas duas coisas. Quantas vezes eu já, em oração, quebrado, porque eu via problemas que eu achava grandes demais para eu resolver, eu me achava incapacitado. E o que eu falava para Deus era: papai, me ame. Isso é muito vulnerável, isso parece humilhante, é uma coisa muito íntima. Porque é como se você estivesse mendigando afeto, sabe? Me ama, me ama. Você consegue imaginar uma pessoa pedindo isso para outra? Me ama. Mas se eu não descobrir esse lugar onde o Espírito Santo me conduz para falar: Abba, Pai, onde eu posso falar: Pai, me ama, eu estou precisando de amor agora, eu preciso ser amado. Eu nunca vou ser forte o bastante para realizar o que o Senhor quer que eu realize. Esse é o fundamento do poder, da força para a gente cumprir a missão de Deus. É a revelação da nossa identidade em Cristo Jesus. Eu preciso saber que esse lugar é meu. Tem um lugar para mim no peito dele, no colo dele, que eu posso chamar ele: papai, me ama. Papai, eu preciso de você. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo um aconselhamento com um pastor online, acho que era meio que na época da pandemia. E sabe aqueles caras que são muito durões assim? E que às vezes eles ficam falando de um tipo de espiritualidade, tentando combater o egoísmo, mas daí usa o argumento errado. Tipo assim: a igreja é muito centrada em si, não sei o quê, a gente não importa a gente, blá, 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 beleza. Claro, a mensagem da renúncia tá viva, a gente tem que negar a si mesmo, tudo isso é verdade. Mas a gente estava numa conversa com ele, daí eu falei assim: cara, eu sinto que tem uma coisa para mudar na sua vida, que vai mudar o seu casamento, vai mudar seu ministério. E essa coisa é muito simples. Você precisa entender que quando Deus nos criou como seres humanos, Ele nos fez carentes, dependentes. Nenhum ser humano é independente, porque a criação não é independente, é só o Criador que é independente. Independência é um atributo de Deus, a criação é dependente, só existe a partir de outro, que dá vida. Falei: e tem uma coisa da qual a gente é dependente como ser humano, como homem, é afeto. Nenhum ser humano vive sem afeto. Não era nem bom Adão estar sem um outro ser humano para dar afeto. E você precisa aprender a ver que você precisa de afeto. Tem gente que às vezes está tentando alcançar uma cura, ou uma saúde emocional, um avanço, uma progressão psicológica, pensando assim: quando que eu não vou precisar de mais ninguém? Vocês estão me entendendo, gente? Que dia que não vai mais importar o que os outros pensam a meu respeito? Nunca. Nunca. Você só tem que escolher as pessoas certas que importam pensar a seu respeito. Tipo a minha esposa, importa muito o que ela pensa a meu respeito. Os líderes da igreja, importa muito o que eles pensam a meu respeito. No Instagram não importa. Outras pessoas que nem sabem quem eu sou, não importa. Quem importa são as pessoas que estão mais próximas de mim. Se todo mundo for louco e doente, daí Deus me ajude a sair. Mas essas são as pessoas que importam. Mas a gente não pode idealizar um tipo de
Porque isso faz parte do espírito do nosso tempo, essa coisa da autonomia, sabe? Essa coisa assim, eu não preciso de ninguém, eu não me inspiro em ninguém, eu sou original, eu faço o que eu quiser. Não existe isso. Isso é insano. O homem não é uma ilha. Deus criou a gente para a gente precisar do vínculo das pessoas. E eu preciso de afeto. Isso não faz de mim uma pessoa quebrada, doente. Isso não é uma patologia. O fato de eu precisar de afeto. Isso é minha natureza de ser humano. Deus não fez a gente para a gente dar conta sozinho. Não é para a gente viver só. Não é bom. Eu preciso de afeto. E sabe o que eu preciso? Eu preciso do afeto de Deus. E eu preciso do afeto das pessoas. Eu preciso do afeto. Se o meu casamento, minha esposa não está me dando afeto, eu preciso sentar e conversar com ela. Não estou sentindo que o afeto está chegando. Alguma coisa está acontecendo, está tudo bem? Porque existe uma idealização de força hoje que é mentirosa e é autodestrutiva. A gente achar que isso é maturidade e a gente não precisar de ninguém. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Então eu quero dizer que você precisa de afeto. E eu quero dizer que você precisa do afeto de Deus. E você precisa aprender na sua espiritualidade, na sua comunhão com Deus, pedir amor para Deus. Deus me ama. Deus me ama. Eu só te amo se você me amar primeiro. Eu preciso de mais. Eu não vou cansar de falar. Para mim, toda a espiritualidade cristã, ela se resume no que Jesus escreveu, que ele falou em João 15. O meu mandamento é esse. Assim como o Pai me amou e eu os amo, permaneçam no meu amor. A vida cristã é eu aprender a permanecer no amor de Deus por mim. Que difícil. Que difícil. Daqui a pouco eu começo a ficar ansioso, eu faço as coisas correndo, daqui a pouco eu estou brigando, daqui a pouco eu não permaneci em amor nenhum, eu já saí, ficou lá em casa, sei lá onde é que está, eu nem consigo encontrar de novo, daí eu peço, Deus me ajuda a voltar, eu nem sei onde é que está. Permanecer no amor, Jesus fala isso, ele fala, assim como o Pai me amou, eu amei vocês. Vocês têm que fazer uma coisa, permanece no meu amor por você. Isso vai glorificar Deus, isso vai me saciar. Eu tenho que ficar no amor dele por mim. Mas como eu esqueço disso? Como eu esqueço disso? Bernardo de Claraval escreveu um livro maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Quem está acostumado com uma literatura cristã um pouco mais clássica, e é maravilhoso porque usa palavras nesse livro que eu preciso olhar no dicionário. E eu gosto disso. Você pode comprar esse livro, Sermões sobre Cantares de Salomão. São Bernardo de Claraval, ele foi muito importante para os reformadores. João Calvino copiou e colou o que Bernardo de Claraval escreveu sobre a união entre Jesus e a igreja, a doutrina da união mística. Calvino copiou e colou ele. Lutero também cita muito ele, os puritanos citam muito ele. E eu estou lendo, são 86 sermões em cima de cantares. E ele escreve assim: qual é dentre vós a alma que às vezes sente, no recôndito da sua consciência, o espírito do filho que clama Abba Pai? Essa mesma pode presumir ser amada pelo afeto paterno. Essa que percebe ter o mesmo espírito que tem o filho. Tem confiança, quem quer que sejas, tem confiança e não duvides. No espírito do filho, conhece que és filha do Pai. Então, irmãos, nós precisamos descobrir essa relação afetuosa com Deus. E eu quero dar 3 motivos. Primeiro, porque a lei de Deus nos esmaga. A lei de Deus é insuportável. A lei de Deus é insuportável. O que Deus manda na lei dele quebra os nossos joelhos e os nossos ombros, quebra a nossa coluna, é muito pesado. E a lei de Deus fala, não matarás. A lei de Deus fala, não faça imagens e ídolos, não adore outros deuses. A lei de Deus fala, não adulterarás. A lei de Deus fala, não cobice nem o jumento, nem a casa, nem a esposa, nem os bens do teu próximo. A lei de Deus fala, tenha um dia
que você vai adorar o Senhor e você vai guardar esse dia. A lei de Deus fala, não minta, não dê falso testemunho contra o próximo. A lei de Deus diz, honra o seu pai e a sua mãe para que você tenha vida longa sobre a terra. E ela é muito pesada e nós não cumprimos ela. A lei de Deus é muito pesada e ela nos esmaga. Ela pesa nos nossos ombros. E Deus não remove a lei dele, ela continua valendo. E nós não conseguimos suportar a lei de Deus. A lei de Deus fala, sejam santos como eu sou santo. E a gente não consegue ser santo como ele é santo. É uma exigência tão severa, é uma pureza tão incalculável, é um padrão tão elevado, é uma retidão tão perfeita. Deus exige na lei dele uma adoração sem curva. É só ele, não passa em outro lugar. Se os seus afetos começam a se inclinar muito por um lugar, não faz curva. Deus já está com ciúmes, ele fala, volta para mim. É uma obediência sem falha. É mandamento pesado, é uma santidade impossível. Só que Paulo fala mesmo em Romanos, a lei de Deus é perfeita, ela é boa, não tem falha nela. Ela é pesada para nós, porque nós somos pecadores. E quando a gente se converte, ela não muda. Deus continua sendo exigente. E o nosso consolo é que Ele não é só o nosso juiz agora, mas Ele é o nosso papai também. Mediante Cristo. Nós não temos só a gente e a lei, porque senão a gente tinha condenação. É a gente, a lei, só que nós temos o advogado e nós temos o Pai. E a gente precisa tratar a lei como séria, a gente precisa deixar a lei quebrar o nosso coração e nos convencer do nosso pecado. Só que depois que a gente está lá humilhado diante do nosso pecado, que a lei expôs e jogou luz e jogou um holofote no nosso coração, a gente pode saber que quando a gente caiu, chorando diante dela, nós estamos caindo diante do nosso papai. Eu preciso de Deus como pai, porque a lei de Deus é muito pesada e severa, Ele é santo demais e eu não sou. Segundo, eu preciso de Deus como meu pai, porque o peso do pecado me esmaga. O pecado tem um guilhão afiado. E eu não passo uma semana sem tropeçar. Eu não passo um dia sem tropeçar. Deus sabe onde a minha mente vai ao longo do dia. Deus sabe o que eu sinto ao longo do dia, nas circunstâncias cotidianas, o quanto eu duvido dele, o quanto eu guardo ressentimento dos outros. Deus sabe onde os meus olhos vão, onde os meus ouvidos vão. Deus sabe onde eu acesso para buscar, saciar algum tipo de curiosidade. Deus sabe. O pecado tem um fel muito amargo, o salário dele é amaldiçoado, o fruto dele é doloroso, a ofensa do pecado é imperdoável, o desvio do pecado é custoso, a perda do pecado é tão difícil. Quando a gente escolhe pecar, a gente perde coisas que às vezes a gente não consegue recuperar. Não volta mais. Você pecou, você feriu pessoas, talvez nunca mais elas vão voltar para a sua vida. Você rompeu vínculos, nunca mais. O pecado tem um salário amaldiçoado. A perda da consequência do pecado, ela é muito grande. Ele traz uma angústia aguda, um remorso desesperado. Quantos irmãos vivem se culpando por causa de coisas de tantos anos que se passaram já? E é por isso que eu preciso de Deus como meu pai. Porque Ele me pega no colo. Depois de eu cometer pecado. Depois de eu ferir, depois de eu machucar, depois de eu tomar decisões ruins, eu preciso de Deus como meu pai. Mediante Jesus eu tenho Deus como meu pai. Eu posso chorar para Ele, eu posso, Deus, eu perdi muita coisa por causa dos pecados que eu cometi. Mas o Senhor eu não perdi. O Senhor é meu pai. Eu preciso do seu colo. E o Senhor vai me sanar, o Senhor vai me saciar. Terceira coisa, eu preciso de Deus como meu pai por causa do peso esmagador do mundo. No mundo, na nossa vida mundana, a gente tem batalhas traumáticas, pressões insuportáveis. Nós temos uma escassez muito grande de recurso, de cuidado, de sabedoria. Nós temos medo paralisante, feridas tão lentas de cicatrizar na nossa experiência. Nós temos anseios que parece que nunca são supridos.
A gente se compara e as comparações são tão inalcançáveis. Nós temos frustrações e a gente não consegue voltar no tempo. O mundo, o peso do mundo. Essa vida debaixo do sol, ela é muito sofrida. E é por isso que eu preciso de Deus. Porque a minha vida é fragmentada. Parece que quando eu chego diante de Deus, Ele vai colando as pecinhas de volta. Deus dá conta das minhas pecinhas rachadas. Amém, irmãos? Você acredita nisso? Você pode falar isso comigo? Você fala, Deus, o meu Pai, junta as minhas peças quebradas. E o que a gente precisa então compreender, irmãos, é que estando em Cristo, nós já somos filhos de Deus. Mas o desfrutar disso, viver com essa clareza é que é tão trabalhoso para nós. É tão trabalhoso para nós. Santo Agostinho escreveu essa frase aqui que eu orei por muito tempo. Como repetição. Em me amares, tornaste-me amável. Não sou não. Mas quando Deus faz alguma coisa, ninguém desfaz. E se Ele me amou, então agora eu sou amável. Eu não sou amável porque eu sou amável, eu sou amável porque Ele me ama. O valor, sabe a lógica de mercado? Você está tendo busca, o preço sobe. O meu preço é alto porque Deus me busca. Deus está procurando. Deus está procurando essa terra aqui, ó. Essa terra seca e deserta. O preço está lá em cima. Em me amares, tornaste-me amável. Eu quero caminhar para o final dizendo que esse é o trabalho difícil. Eu não sei, irmãos. Eu posso estar errado, mas isso não vai ser uma heresia que eu vou falar. Nós podemos cometer erros. Mas isso não é uma heresia. Eu acho que o trabalho mais difícil do Espírito Santo é mudar as nossas concepções mais fundamentais a respeito de Deus. Primeiro, de um Deus frio para um Deus afetuoso, carinhoso, bem-humorado. Eu acho que é o primeiro trabalho mais difícil do Espírito Santo. É revelar Deus para nós como um Pai amoroso, afetuoso e bem-humorado. Eu acho que esse é o primeiro trabalho mais difícil do Espírito. O segundo trabalho mais difícil do Espírito é mudar nossa concepção acerca de nós mesmos. Para a gente parar de se ver como odiados e provocadores da irritabilidade divina, e só isso, para a gente se ver como motivo do orgulho de Deus, causa da dança de Deus. Sofonias 3 fala que Ele está dançando e cantando à nossa volta, tipo uma dança de ciranda mesmo. Ele está brincando ao redor da gente e cantando para a gente. A gente é inspiração poética para o Criador, nós somos o poema de Deus. A gente não acredita nisso. Senão a gente ia acordar todo dia igual a Sara, minha filha. Acordou ontem. Ela acorda e começa a chamar, papai. 4h40 da manhã. Aí eu chego lá no berço e ela fala, acordei feliz. Se o Espírito Santo fizer isso, nós vamos fazer igual a Sara. A gente vai acordar e falar assim, papai, acordei feliz. Porque você me ama. E eu queria terminar usando uma figura que é bem ruim, mas eu quero redimir essa figura. Que é a figura da lavagem cerebral. A gente precisa de uma lavagem cerebral. A gente precisa passar por uma lavagem cerebral. E o trabalho difícil do Espírito Santo de convencer você do amor é tipo uma lavagem cerebral. O Espírito Santo tem que furar você. Ele tem que furar o seu coração. Ele tem que acessar toda a rejeição que você sente, toda a dor. É por isso que há momentos da nossa vida que Deus deixa a gente ficar bem desgraçado mesmo. Porque daí acessa aquele petróleo, sabe? Está lá no fundo, aquele negócio tem que sair.
Tem que vir. Só que ele está lá escondido, então você tem que ficar bem desgraçado. Ele está espremendo o fundo da pasta de dente que sobrou ali dentro do tubo, ele não vai sair. E daí na hora que sai assim, aquela entranha sua, aquele íntimo seu, mais fundo do seu ser, vem para fora e pode entrar em contato com a revelação de Deus. Tem que vir para fora, não dá para ficar na superfície. O trabalho mais difícil do Espírito Santo é um chamado a guerrear contra a rejeição. O Senhor está chamando você a guerrear contra a rejeição, o abandono. É uma guerra, o Espírito Santo está travando essa guerra. E a lavagem cerebral foi uma das ferramentas utilizadas na Guerra Fria. O ChatGPT me ajudou com isso que eu vou ler agora. Eu não sou tão inteligente assim, não sabia dessas coisas. Lavagem cerebral é uma expressão popular usada para descrever um processo de manipulação psicológica intensa, que leva uma pessoa a adotar crenças, ideias ou comportamentos diferentes dos que tinha antes, e muitas vezes contra a sua vontade. Eu vejo teologia em tudo, sabe? O sexto sentido, eu vejo gente morta o tempo inteiro. Eu vejo evangelho em tudo. Tudo eu estou vendo. Nossa, é isso aqui. Um processo, lavagem cerebral. Quando eu me converti, os primeiros amigos que eu fiz em Curitiba, eles falaram assim, vixe, fizeram lavagem cerebral nele. Um processo de manipulação psicológica intensa, que leva uma pessoa a adotar crenças, ideias e comportamentos diferentes do que tinha, contra a sua vontade. Já entendeu aqui, né? Contra a minha vontade. Eu tenho resistência. Tenho resistência com Deus. Eu sou convertido, já fui convertido, mas num nível só até aqui. Deus quer me converter mais, eu tenho resistência. E o Espírito de Deus vem me convidar para isso, ó, renova sua mente. Renova sua mente, se transforma pela renovação da mente. Mas é trabalhoso renovar a mente. A gente está falando de uma lavagem cerebral. Nós estamos falando de pegar conceitos da palavra de Deus que nos desafiam. Vamos pensar aí, só por cima, em um tanto de conceito secularizado que a gente adota. E que a palavra de Deus dá um... A gente sente... Pode começar tranquilo com a submissão da mulher. Depois Paulo falando lá para Filemão, que é para receber o escravo de volta. Depois Pedro falando assim, eu não tenho dinheiro para te dar, mas eu vou te dar o Espírito Santo. Daí pega aí, né, os comunistas, que não vai dar dinheiro, mas vai dar o evangelho. Aí você vai passando por um monte de coisa. E você pensando assim, que o convite de Deus é, renova tudo que você acredita a partir da palavra de Deus. Faz uma lavagem cerebral, coisas que são contra a sua vontade. Começa a meditar e abraçar para você coisas que você não acredita. Fica confrontando você mesmo com a palavra de Deus. Cara, é só o Espírito de Deus para fazer a gente ficar lendo a Bíblia, né? Nega a si mesmo. Dá outra face, perdoa. O termo lavagem cerebral tem uma origem histórica bem específica. É o início da Guerra Fria, na década de 50, quando jornalistas e militares dos Estados Unidos usaram a expressão brainwashing para descrever métodos de doutrinação. Olha lá, é isso aí. Eu quero ser doutrinado, me doutrina, Senhor. E pressão psicológica aplicada por regimes comunistas, especialmente contra prisioneiros de guerra, durante a Guerra da Coreia. No uso moderno, lavagem cerebral pode se referir a processos coercitivos. E olha os métodos que a lavagem cerebral utilizava, tá? Olha os métodos que a lavagem cerebral utilizava durante a Guerra Fria. Primeiro, uso de isolamento. Solitude, já ouviu falar? Se isola, você tem que ficar sozinho. Segundo, repetição. Já ouviu falar? Faz 5 anos que eu falo para vocês aprender a rezar. Outro dia eu fiquei muito feliz, a Silvia me encheu de alegria aqui. A Silvia veio do catolicismo, daí depois foi para a igreja quadrangular, daí caiu aqui nos presbiterianos. E outro dia eu falei assim, conta, né, compartilha aí,
como que foi para você a oração guiada? A gente fez o exercício, eu tinha que repetir lá umas 10 vezes, eu sou do meu amado e ele me deseja e tal. E daí a Silvia falou assim, pastor, no começo era muito difícil, porque eu lembrava do catolicismo, das rezas, eu achava que estava isso tudo errado. Falou, mas ultimamente, nos meus dias mais difíceis, eu tenho repetido esse salmo aqui. E daí ela sacou um salmo e falou, eu fico o dia inteiro repetindo esse salmo para Deus no meu trabalho. E isso está me ajudando a ficar na presença de Deus. Então, como que a lavagem cerebral acontecia? Primeiro, isolamento. Segundo, repetição. Terceiro, pressão social. Esse a gente deixa, tá? Quarto, privação de sono ou alimento. Já ouviu falar? Jejum? Vigília? Ameaças. Se a gente deixa. Mas vai ler. Só ler a Bíblia um pouquinho que você vai ver que se você não obedecer, vai ter para você. Recompensas. E por último, recompensas para moldar o pensamento. Ou havia uma influência mais sutil para a lavagem cerebral acontecer em campanhas de propaganda. Isso que está acontecendo, né? Ainda hoje, nos nossos dias, campanhas de propaganda. Marketing agressivo ou manipulação ideológica. E daí o que acontecia quando alguém passava pela lavagem cerebral? A maioria dos prisioneiros de guerra, ele se tornava comunista convicto. Não se tornava comunista convicto, mas ele adaptava o discurso para sobreviver, se ele estava prisioneiro na Coreia. Então, era americano, estava na guerra, foi preso. A hora que ele virava prisioneiro, eles começavam a tentar impor e mudar tudo o que o cara acreditava com essas coisas. Não dava comida, trancava, isolava, fazia repetir, assistir documentário, vídeo, jornal, leitura, blá, 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 repetir as coisas. Então o cara não se tornava comunista, mas ele falava, cara, eu vou ter que repetir isso aqui, daí vão me deixar eu sair. Tem muito crente que é assim, não é não? Nossa, a igreja é maravilhosa, deixa eu falar o que eles querem que eu fale, deixa eu cantar o que eles querem que eu cante, deixa eu fazer eles acharem que eu sou um deles, porque tem benefício em estar aqui. Mas o que acontece é que os estudos posteriores mostraram que muitas pessoas recuperavam o senso crítico depois que eles eram libertos. E daí eles abandonavam tudo aquilo. E o que acontece na igreja também. Muita gente sai da igreja e tipo assim, daí, não, acho que não tem nada a ver. Gente, o que eu quero apontar aqui nessa manhã é que tem muita gente que está na vida da igreja e faz as coisas que a igreja fala, canta as músicas que a igreja manda, ora o que a igreja fala para orar, e no fim das contas parece que isso nunca entra no coração. Mas o chamado de Deus é para a gente fazer guerra contra isso na raiz. Na raiz. E entender que as disciplinas e o nosso esforço têm um valor, mas que essas coisas não vão ter efeito se o Espírito Santo não operar através delas. E a nossa maior busca deveria ser, Senhor, Espírito Santo, me revela o amor que o Pai tem por mim. Me revela, Senhor. Expulsa do meu coração a rejeição, expulsa do meu coração o medo, expulsa do meu coração o abandono. Porque quando o Senhor me amou, eu me tornei amável.